Meus amores, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão assistir essa nossa revisão. Peguem um material, né, o material do nosso quarto simulador e vamos à nossa revisão para o Enem, simulador número 4. Primeira questão, Enem 2019. Ai, minha língua travou, mas vamos lá. Essa atmosfera de loucura e realidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Aí, né, Hannah Arendt, a origem do totalitarismo, aí a gente está falando dos campos de concentração. A partir da análise da autora, né, conta das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do que ela está tentando naturalizar, tá, gente? Vamos lá, de acordo com a interpretação textual. Letra A aí. Ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Ela está tentando legitimar aí as desigualdades sociais? Não, a gente está falando dos campos de concentração. B. Alienação ideológica que justifica as ações individuais. Ela não está falando de ideologia como forma dessas ações individuais. Ela até aqui, quando a gente analisa, né, dentro do contexto dos campos de concentração, tem até a questão ideológica dos nazistas, né? A questão da supremacia, a questão da superioridade racial, a raça ariana, mas ela não está falando da alienação ideológica que justifica as ações individuais. Nada justifica as ações individuais. Né? Nada vai justificar as ações que ocorreram nos campos de concentração. C. Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Ela não está falando dessa cosmologia religiosa, da questão da religião sustentar essas loucuras que foram colocadas nos campos de concentração, exterminando principalmente os judeus. D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Quando a gente fala em segregação humana nos campos de concentração, os campos de concentração eles podem ser encarados como um modelo de segregação. Porque quem é que ia para os campos de concentração? Era todo mundo? Não, tinha as pessoas escolhidas de uma forma estratificada ou de uma forma preconceituosa, discriminatória para irem para esses campos de concentração. E as pessoas, quando chegavam nos campos de concentração, já sabiam o que ia acontecer com elas. Né? Então, segregação humana, sim, porque começou a segregar aquela ideia de que nós somos raça melhor e os outros são raças piores. É uma segregação humana, porque a raça humana é toda igual, independente da cor da pele ou das etnias. E aí, segregação humana que vai fundamentar os projetos biopolíticos. Sim, essa segregação humana fundamentou e pavimentou o nazismo. E o nazismo foi um projeto de quem? Um projeto de Hitler, mas um projeto, acima de tudo, político, porque o nazismo ele nasce dentro do partido nazista da Alemanha. Então a D já está correta. Não é a E também porque é enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Ninguém vai ser enquadrado de forma cultural ao ponto de ser punido por conta, né, de você fazer parte de determinados grupos culturais ou grupos sociais. Nesse caso aqui, gente, essa segregação dos judeus, ela foi promovida por uma questão política, não simplesmente por uma questão, vamos favorecer aí a levar todos para punir todos. Não foi com esse intuito de punir aqueles que eram considerados inferiores, era mais por uma questão política mesmo. Porque os judeus, gente, lembra vocês, os judeus eram grandes banqueiros e eram grandes assim comerciantes e que manipulavam, né, a riqueza, né, a economia da Alemanha. 2. Também do Enem do ano passado, a linguagem é uma grande força de socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social dotada de significado é praticamente impossível sem a linguagem.
mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. Aqui a gente está falando do histórico da linguagem e das pessoas que falam as mesmas línguas e daqueles que não falam, mas, no entanto, mesmo sem falar as mesmas línguas, se entendem dentro das sociedades onde vivem. E aqueles que falam a mesma língua e tentam se entender também, né? Aí a gente está falando, né, de ESAPI, a linguagem. O texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se a partir de, não esqueçam, tá, gente, que a linguagem ela é o principal elo de comunicação e que nos cria, dentro de uma determinada sociedade, elos, elos de amizade, elos no trabalho. Então, a língua ou a linguagem ela é o principal elemento de socialização, a forma como a gente se socializa, né, convive uns com os outros. Então, a linguagem ela fundamenta tudo isso. E essa linguagem não necessariamente é só a oral, né? A gente tem vários modelos de linguagem. Letra A, necessidade de ligação com o transcendente. Não tem essa necessidade de ligação com Deus, né, transcendente a Deus. B, relação de interdependência com a cultura. Aqui, gente, aqui a gente já vai analisar, né? Relação de interdependência da cultura. Quem que tem essa relação? A linguagem. Relação de interdependência com a cultura. O que é essa relação de interdependência? A linguagem, ela depende da cultura, mas ela não necessariamente ela precisa só de um traço cultural para ser exercida. A linguagem, ela existe dentro de todas as sociedades, em todas as culturas nós vamos ter traços de linguagens. Então, quando a gente fala em relação de interdependência, ela depende da cultura? Depende da cultura, mas não só da cultura, ela depende, né, da forma, no geral, como os homens a interpretam. Então, às vezes, você fala uma língua, outra pessoa fala outra língua, mas consegue manter uma comunicação. Língua brasileira de sinais, uma pessoa que lê, consegue falar em libras, com uma pessoa que tem outra língua, né? No caso a gente tem o mesmo português, mas a gente fala de forma oral. A gente consegue manter uma comunicação? Consegue. Então essa daqui ela já está dentro do contexto. Nós vamos avaliar as outras letras, tá? Letra C. Estruturação da racionalidade científica. Nós não estamos falando, gente, o texto não fala de racionalidade científica. O texto está falando de força de socialização. E a única letra que está falando de socialização é essa letra aqui. Mas vamos analisar a outra, né? Imposição de caráter econômico. O texto também não fala dessa imposição. Herança de natureza biológica, também não está falando de heranças biológicas. Então, assim, você fala e tem esses troncos linguísticos por causa da tua herança biológica. Não tem nada a ver. Nada a ver mesmo, gente. Então, a letra correta aí, gente, é a letra B, tá? Terceira questão, aí é de interpretação da tirinha. Leia a tirinha a seguir, né? Quem não entendeu, levante a mão. Aí o Manolito vai e levanta. Por que não entendeu, Manolito? Aí a Mafalda fica olhando para ele. Nada, desde março até agora. Ou seja, ele estava desde o início do ano até aquele momento em que a professora conseguiu vê-lo levantando a mão, ele dizendo que não tinha entendido absolutamente nada. É uma sátira, né? 1. Sobre o grupo social apresentado na tirinha, analise os seguintes itens. 1. A objetividade e a exterioridade são características importantes na formação desse grupo, pois os grupos sociais os grupos sociais sempre são superiores aos indivíduos e suas regras e normas de convivência não são construções individuais, e sim coletivas. Isso aqui, gente, quando a gente vive em sociedade, as construções sociais elas serão sempre coletivas. Então, para formar um determinado grupo, não depende só de uma pessoa, depende do todo, depende de vários outros grupos. Então, a 1 já está correta. 2. A sociologia classifica esse grupo social como intermediário. Aí, quando a gente vai analisar, né, grupos social intermediários, existem esses grupos? Existem aqueles que estão em sociedade e não fazem a diferença nessa sociedade, ou seja, as pessoas são intermediárias, né, estão bem no meio.
Não são nem radicais, nem de esquerda, nem de direita, mas também não decide absolutamente nada, né, dentro da sociedade onde vivem. Vive numa determinada comunidade onde tem problemas, não se envolve com muitos problemas e fica reclamando dos problemas. Isso é ser intermediário, porque você não faz nem cheira dentro do resultado final da busca pela solução daquele problema, tá? Então, o 2 aí tá correto. 3. As maneiras de pensar e agir desse grupo são ressaltadas na consciência individual, pois o sentimento coletivo provoca conflitos e tensões irresolutos. Tensões irresolutos, não. Porque as tensões, mesmo que elas existem, elas têm resolução. Quando a gente diz aí irresolutos, significa dizer que elas não têm solução. Os conflitos sociais têm sempre solução, desde que sejam dialogados. Então, a 3 está errada. 4. A mediação política desse grupo está concentrada no discurso dos estudantes, concentrada só no discurso dos estudantes e representada por uma pluralidade de indivíduos e por uma organização polianárquica. Não, gente, está errado, tá? Não é concentrada somente no discurso dos estudantes, ela é concentrada no discurso de várias pessoas que compõem a sociedade, negros, pardos, nativos, estudantes, médicos, então quase não, todas as classes também fazem esses discursos de mediação ou de lutas mesmo. Por isso que as classes têm seus respectivos sindicatos. 5. O grupo profissional apresentado na tirinha estabelece relações no âmbito do desenvolvimento de competências e de habilidades sistematizadas e demandadas pela sociedade. Olha aí, gente, que grupo é esse que vocês estão vendo? Sala de aula. Sala de aula, não esqueçam nunca, tá? Competências e habilidades. Quando a gente está na terceira série do ensino médio, a gente tenta trabalhar bastante nos nossos alunos essa questão das competências e das habilidades. Quais são as suas habilidades, as suas aptidões, quais são as suas competências, né? Então, assim, dentro das diversas disciplinas que compõem o nosso eixo de ciências humanas, é necessário entender as potencialidades de cada aluno. Não adianta o aluno querer fazer matemática se ele não gosta de matemática. Não adianta o aluno querer fazer uma área de ciências humanas quando ele não gosta muito de interpretação, ele não gosta de história, não gosta de geografia. Então, a gente tem que ir dentro das nossas habilidades, entender as nossas habilidades. Então, a letra D aí é a correta, a 1, 2 e a 5, porque aqui está falando de competências e de habilidades dentro da questão das demandas. Então, se eu estou numa sala de aula, quando eu falo de sala de aula, eu estou falando de competências e de habilidades. Então, aí a gente vai ter como letra correta, aí a letra D. A quarta questão, leia o texto a seguir. O saber da comunidade, aquilo que todos conhecem de algum modo, o saber próprio dos homens e das mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, o saber de guerreiros e esposas, o saber que faz o artesão, o sacerdote, o feiticeiro, o navegador e outros tantos especialistas, envolve, portanto, situações pedagógicas, interpessoais, familiares e comunitárias, em que ainda não surgiram técnicas pedagógicas escolares acompanhadas de seus profissionais de aplicação exclusiva. E o Carlos Rodrigues Brandão, no livro Que é Educação. Então, aí nós estamos vendo, né, uma fotografia da Andréia Ribeiro. Aí é uma tribo nativa que está fazendo algum ritual, né, gente? Não é isso? Um ritual. O tema discutido no texto é uma preocupação nos estudos da sociologia desde a sua consolidação como ciência, século XVIII. Não esqueço nunca. Século XVIII, Augusto Comte. Nos trabalhos de Emile Durkheim, esse tema ganhou um destaque por considerar uma forma de integração dos indivíduos e de perpetuação dos hábitos e costumes do grupo, ou seja, dos fatos sociais. Sobre isso, assinale a alternativa que não indica uma característica do tipo de transmissão do conhecimento. Letra A. A aprendizagem acontece sem que haja um planejamento específico, muitas vezes sem que o sujeito se dê conta. Não existe aprendizagem, tá, gente? Sem que ocorra previamente um planejamento específico para determinadas pessoas, para que essas pessoas possam aprender. Não existe esse aprendizado, tá? Precisa, para acontecer uma aprendizagem, é necessário que haja planejamento. Então, um professor ele nunca vai para a sala de aula sem que ele tenha planejado. Letra B. O processo de construção do conhecimento é permanente,
contínuo e não previamente organizado, desenvolvendo-se ao longo da vida. E não previamente organizado. Gente, o processo de construção do conhecimento, ele é organizado. Tanto é que o nosso cérebro só fixa aquilo que a gente considera como sendo, né, importante. O nosso cérebro é seletivo. Letra C. O conhecimento transmitido permite ao sujeito resolver situações referentes aos projetos de socialização e aqueles relacionados às imposições da natureza para a sobrevivência do grupo. Aqui, gente, olha, dependendo da forma como você recebe o conhecimento, você consegue resolver situações referentes a outros grupos e a forma como esses grupos se relacionam, de acordo com as imposições da natureza para a sobrevivência do grupo. Só que não, quando você pega bem aqui, ó, o conhecimento transmitido permite ao sujeito resolver situações referentes aos processos de maiores conflitos da sociedade. Não é o teu conhecimento que vai permitir, né, essa amplitude de debate. É a forma como tu vai conduzir. Tu não precisa ter um amplo conhecimento para você ser um apaziguador de ânimos. Né? Tá errado. A letra D aí, gente. A percepção gestual, a moral e a comportamental provenientes de meios familiares de amizade, de trabalho e de socialização midiática fazem parte do rol de aprendizagem do conhecimento. A percepção de gestos, a percepção da moral e comportamental, aqueles modelos de comportamento que vêm da família e das próprias amizades, podem, sim, ser considerados parte da aprendizagem de conhecimentos. Gente, percepção não. Para a gente ter conhecimento, a gente não tem que ter percepção. Assim, essa percepção gestual, a gente tem que ter uma percepção ampla das coisas. Eu não posso só analisar uma pessoa de forma superficial. Isso seria uma percepção rasa. Né? Eu tenho que perceber aquela pessoa de uma forma mais profunda. Quem é, como age, por que age dessa forma, como fala. Então, a D também não é. Então, só sobrou a letra E. O conhecimento e a habilidade são transmitidos por meio de um currículo pré-definido em ambientes especializados, num processo conhecido como escolarização. Isso aqui é correto. O conhecimento e a habilidade ele é adquirido e transmitido por meio da formação do indivíduo. E essa formação se dá nos bancos escolares, dentro das próprias universidades e das escolas. A letra E é correta. Quinta questão, texto 1 aí da Unesp. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos estudantes para promover os seus próprios interesses, opiniões ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Programa Escola Sem Partido aí, gente. Texto 2, né, da quinta questão. Ciência sempre inclui controvérsias, mesmo física e química. Se não ensinamos isso, também ensinamos errado. E o mesmo vale para a história e sociologia. O professor precisa ensinar Karl Marx, mas também Adam Smith e Emile Durkheim. Mas o conhecimento que precisa ser passado é essencialmente científico, porque não inclui o criacionismo, que é uma teoria religiosa, com todo respeito, mas família é família, sociedade é sociedade. A família pode ter crenças de preconceito homofóbico contra a mulher, por exemplo, e não se pode deixar que um jovem nunca seja exposto a um ponto de vista diferente desses. Ele tem que ser exposto a outros valores. Aí é o Renato Janine Ribeiro falando sobre educação. O confronto entre os dois textos permite concluir corretamente. Aí você tem que fazer uma análise, um paralelo entre o texto 1 e o texto 2. Né? Então, o confronto, o resultado dos dois textos, pode concluir que, letra A, ambos atribuem a mesma importância à fé religiosa e à ciência como fundamentos educativos. Não, gente, eles expõem de uma forma diferente. Eles não colocam no mesmo patamar de importância. B. Ambos defendem o relativismo no campo dos valores morais, valorizando a aceitação das diferenças. Não está falando isso, né?
Letra C, as duas abordagens valorizam a doutrinação ideológica do professor sobre o aluno no campo educativo de forma alguma. Ele não está falando que o professor ele doutrina alunos. Letra D, o texto 1 assume uma posição moralmente conservadora, enquanto o texto 2 defende uma educação pluralista. Aí sim, o texto 1 assume uma posição moralmente conservadora, ligada aí à questão do comportamento, né, das igrejas, do religioso, enquanto o texto 2 defende uma educação plural. Então aqui a letra D está correta já. Porque se você pegar o texto 1 aí, está falando, né, de questões religiosas, o campo moral, como as pessoas devem se comportar de acordo com as suas ideologias religiosas. O 2 inclui a ideia da ciência, das ciências sociais, estudando Karl Marx, Adam Smith, né, e Max Weber. Então a D já está correta. A letra E, o texto 1 é contrário a preconceitos morais, enquanto o texto 2 denuncia o cientificismo da educação. Não, gente. Ele não está falando de preconceitos morais. O 1 e o 2, ele não está denunciando o cientificismo, não. Pelo contrário, o cientificismo ele tem que fazer parte da educação. Sexta, o rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis expressões de história de família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma instituição. Aí a gente está falando das perspectivas sociológicas na visão de Kierkegaard. Né? O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica, letra A, consolidação da igualdade sexual. Aí a gente não está falando disso, gente. Não estamos falando, tá? O casamento, ele nem tem só essa questão, entendeu? Ele nem foca muito na questão do casamento, quando você vai analisar a instituição casamento, né, o matrimônio, consolidação da igualdade sexual. Não, não necessariamente. E o texto não está falando isso. O casamento não é um instinto, e sim uma instituição. Letra B, ordenamento das relações sociais. A gente deixa essa letra B porque ela está falando de relações sociais, e aqui nós estamos falando também de relações sociais, mas deixa aí ela em aberto, tá? Conservação dos direitos naturais. A gente não está falando de direitos naturais, o texto não está falando de direitos naturais. Direitos naturais são aqueles direitos em que cada um tem de uma forma natural, só que quando a gente fala de constituição, de normas, não são direitos naturais. São direitos, né, que são garantidos pela lei. D, superação das tradições culturais. A gente também, o texto não está falando disso. Letra E, questionamento dos valores cristãos. O texto não questiona os valores cristãos. Então, o texto está falando sobre o matrimônio. Beleza? Todo mundo entendeu. Certo? E sobre as pressões da família, educação, moral, religião. Então, aí a gente está falando das relações sociais, tá? As relações que ocorrem em sociedade. E essas relações, as pessoas, né, que estão nessas relações sociais, elas passam por conflitos na família, elas passam por conflito educacional, moral, conflitos religiosos, né? Então, no geral, a gente está falando das chamadas relações sociais. Sétima questão, lê a tirinha de Mafalda a seguir. O que foi? A Mafalda pergunta, né? É isso aí, o pai dela. Seu irmão é um manhoso. Mas, Gaile, seja compreensivo, caramba. Pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. Ela diz, a Mafalda responde para o pai, pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. E é verdade, os pais, eles não educaram ninguém, eles foram educados. Então, quando eles têm os filhos, eles começam a tentar educar os filhos. E aí a Mafalda questiona, pense pelo lado positivo, né, que eles antes de nós não educaram ninguém, porque se eles não forem professores, eles realmente não passaram por esse processo de ter que
ajudar no processo de formação de alguém dentro da sala de aula, desde o processo de conhecimento até o processo mesmo de normas, de regras dentro de uma escola, né, dentro de uma sala de aula. Então, como eles não são professores, geralmente a professora faz muito isso, né? Aí ela diz, pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. E é verdade, a maior parte dos pais, eles não educaram ninguém antes. E eles não nasceram com um manual para educar quem quer que seja. Então, eles podem ter falhas. Acabamos sendo os filhos cobaia. O que se pode fazer? Aí os pais olham, caramba, ó, o que é que essa menina está falando? Os filhos cobaia. Por que é filho cobaia? Porque eles são os únicos filhos. Então os pais vão abraçar os filhos e vão fazer com que os filhos cumpram tudo aquilo que eles acham que é correto. Minha garganta tá ruim, gente, tá ardendo, tá arranhando. De vez em quando eu vou dar pausa aqui, porque vem aquele arranhar e a gente tem que tossir mesmo, não tem como, tá? Vida de professor real, não é vida de blogueiro não é vida de influenciador não, é vida de professor mesmo, que dá muitas aulas todos os dias, professor de ensino médio mesmo, e de ensino fundamental 2, né? Ela apresenta um grupo social responsável pela socialização dos mais jovens. Sobre esse assunto, assinale a alternativa que não indica uma característica desse conceito sociológico, é o conceito do comportamento, né, da forma como os pais educam aí os seus respectivos filhos. Letra A. Os membros desse grupo se conhecem intimamente, possibilitando contatos sociais, pessoais e totais, ou seja, intensos. Letra B. Os indivíduos pertencentes ao grupo são insubstituíveis por haver uma relação de dependência entre si. Quando a gente fala bem aqui, ó, na letra A, os membros desse grupo se conhecem intimamente, até aí tudo bem, possibilitando contatos sociais, pessoais e totais, ou seja, intensos. Mesmo as pessoas tendo relações intimamente, por morarem dentro da mesma casa, a gente não pode dizer que os contatos muitas vezes são totais e intensos, porque você morar com uma pessoa, com seus pais, não significa dizer que você tem um contato 100% com eles, né? Partilha tudo 100% com eles. A B. Os indivíduos pertencentes ao grupo são insubstituíveis por haver uma relação de dependência entre si. Quando a gente fala de dependência, os filhos dependem dos pais, mas aí vem aquele ditado, e os pais dependem dos filhos? Não. Então as relações não necessariamente são de dependência entre si, não. Nós, filhos, dependemos dos pais, mas os pais, só quando eles chegam realmente numa fase bem intensa da vida, bem na fase mesmo da terceira fase da vida, né? Quando eles se tornam idosos, que eles realmente ficam muito dependentes, mas até lá demora muito, então a gente não entra muito nesse detalhe não. C. O tamanho do grupo varia bastante, sendo atualmente constituído por relações de parentesco diversificadas, baseadas em laços biológicos e também afetivos. Gente, as relações não necessariamente elas ocorrem somente se tivermos esses laços biológicos e também afetivos. Ah, não, elas podem ser constituídas por vários parentes, né, de várias linhagens, primeiro grau, segundo grau, pode, mas não necessariamente a gente vai ter, né, uma ideia de grupo pertencente somente à mesma família, porque nós pertencemos a grupos diversos. A gente não só tem grupos biológicos, a gente tem grupos de amigos que não são biológicos, né? Não são parentes e se dão super bem. Letra D. As relações entre os membros desse grupo tendem a ser formais e hierárquicas, obedecendo a uma organização determinada pelas leis formais do Estado. Quando a gente fala relação pai e filho, o que vem no primeiro momento? É uma relação informal? Você conversa de qualquer jeito com seu pai e com sua mãe? É uma relação formal? Você tem que ter todo um cuidado para falar com o pai e com a mãe? É hierárquica? Porque os pais são maiores do que vocês, alunos, né, filhos. Vocês obedecem a essas estruturas de pai e mãe? Então, gente, a letra D já é correta aí, porque essas relações de pais e filhos é uma relação hierárquica. Os pais, geralmente, eles são aqueles que mandam, e os filhos geralmente são aqueles que obedecem. A D está correta. Não seria porque a coesão das relações entre os indivíduos é constituída de objetivos mediados pelo trabalho e pelo uso de recursos materiais. Não necessariamente.
E quando a gente fala de relações, é a coesão das relações entre os indivíduos. O que é coesão? Quando todo mundo se entende no respectivo à sociedade, se dá por conta do trabalho e pelo uso de recursos materiais. Nada a ver, tá, gente? Então, nós temos aí a letra D como sendo, né, a correta da sétima questão. Meus amores, agora nós vamos passar o gabarito da oitava em diante, para não ficar longo, né, essa revisão. Quem tem a lista, inclusive ela está até aqui no Word, eu vou até voltar aí, gente, vou dar um Ctrl, vou voltar lá a primeira, né, para me dar um Ctrl T aqui, tá bom? Para centralizar a bichinha, porque ela ficou meio estranha. E agora vamos para a oitava, não é isso? Estava muito desconfigurado, né? Então vamos aí, a oitava questão, vou deixar desse jeito, quem depois assistir, dá uma pausa, né, valendo. O texto ele é longo, mas a gente não tem tanto tempo, né? Porque revisão é revisão. Então, a oitava questão aí, vou dar o gabarito para vocês, né? A oitava questão aí, a letra C. Letra C aí, gente. A nona é da UEMA. Olha essa questãozinha da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Preste atenção. Tentem fazer. Depois analise com calma. A nona aí é a letra C também. Décima. Televisão aí manipulando as pessoas. Né? Né? Letra A. Interação social não recíproca. Por que é não recíproca? Porque a televisão só manipula, né? Ou ela influencia, ou ela dá informação, mas dificilmente o cidadão que está aí, né, escutando a notícia, ele interage. Quando é nas redes sociais, né, no Twitter, por exemplo, que é informação em tempo real, geralmente há uma interação. A 11 aí, gente, também da UEMA, interpretação sobre a história dos povos indígenas. Aí, letra A. Não esqueçam, tá, gente? Tentem aprofundar os conhecimentos de vocês sobre a cultura indígena, principalmente porque alguns da nossa turma vão fazer o vestibular da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Na UEMA, não esqueçam que a UEMA, ela traz muito essa questão da história dos povos indígenas, porque o Maranhão é um dos estados da região Nordeste que tem uma concentração muito grande de nativos ainda. E por que tem essa grande concentração de nativos, né, pela parte geográfica, né, pela análise geográfica, o Maranhão é muito próximo do Pará. Então aí a 11, letra A, questão cultural dos povos nativos. A 12 aí, gente, vou até parar aqui na 12, né, filho? Vou ler aqui, né? A 12, a gente tem os grupos de pressão social, ficou bem grande esse quadro, né? A letra da música apresenta o processo de letra C, ó, imposição de elementos de sociabilidade moderna, tais como escolarização e trabalho visando ascender socialmente e vencer a competição social. Todo mundo que estuda tenta ascender socialmente e mudar de vida, né? A 13, também interpretação do texto, tá, gente? Aqui é sobre adoções, né? Não é isso? É. Adoções de crianças a casais homoafetivos, né? Aí a gente está falando no conceito social de instituições sociais. A 14 aí também da UEMA, a gente tem várias questões da UEMA. A adoção de crianças por casais do mesmo sexo, tá, gente? A gente está pulando, né, assim,
porque não dá, senão fica muito grande a aula. Não se preocupe que a gente vai ter mais revisões, tá? 15. A 15, gente, é a letra A aí, viu? E assim nós ficamos, tá? A próxima revisão que a gente vai gravar para vocês vai ser a de filosofia também, a quarta do simuladão, tá? Consecutiva. E já vão se preparando para a revisão presencial com distanciamento, né? Que a gente vai fazer com alguns alunos no pátio da nossa instituição, tá bom? Um abraço. E até a revisão de filosofia. Estudem, gente, estudem, aumentem o nível de estudo. Quem está estudando de 4 horas, aumente para 6. Está perto do Enem. Então, quando a gente chega perto, afunila mais os estudos, certo? Um abraço, galerinha, e boa sorte.